A geração de matrizes no Sage acontece de maneira bem intuitiva através do comando matrix. Considere então esse exemplo da matriz A. Aqui, o primeiro valor indica o número de linhas, enquanto que o segundo valor indica o número de colunas. Os elementos da matriz são escritos entre colchetes e separados por vírgulas. Note que o Sage ele não responde quando esse comando é dado. Isso porque somente foi definido o que é a matriz A. Assim, pode ser usado o comando showA para ser retornada a matriz no terminal. A transposta de matrizes é dada pelo comando transpose. Existe também esse comando que é usado para gerar matrizes em identidade. É preciso somente digitar a ordem da matriz dentro do argumento que vai ser retornada a matriz de identidade desejada. No Sage, a nomeação do índice dos elementos de uma matriz começa no 0 e não no 1 como de costume. Por exemplo, para acessar o elemento A32 na matriz, que é igual a menos 5, é utilizada a seguinte sintaxe. Da mesma forma, para o elemento A41 se escreve esse comando. Para gerar vetores no Sage, se usa o comando vector. Aqui, se usa a mesma sintaxe das matrizes. Os elementos do vetor são escritos entre colchetes e separados por vírgulas. É possível também gerar um vetor como caso particular do comando matrix dessa forma. Considere agora a matriz M e esses dois vetores A e B. Em relação a operações básicas envolvendo matrizes, os símbolos mais, menos e asterisco representam a soma, a subtração e a multiplicação, e são usados para matrizes da mesma forma como são usados para números. A multiplicação por escalar também é feita usando o asterisco. Para a exponenciação de matrizes, podem ser usadas duas notações, o asterisco ou o símbolo de exponenciação. Para vetores, os símbolos mais e menos funcionam de maneira análoga, assim como o asterisco para multiplicação por escalar. O produto interno, o produto vetorial e a norma de um vetor são dados por esses três comandos no Sage. O determinante de matrizes pode ser encontrado através do comando det. Basta primeiro você definir a matriz A e após isso escrever ela dentro do argumento do comando det. Além disso, matrizes inversas podem ser encontradas pelo comando inverse ou exponenciando a matriz a menos 1. Caso o determinante da matriz seja igual a zero, o que configura uma matriz singular, e portanto ser inversa, será gerado um erro dizendo que a matriz de entrada deve ser não singular. Considerando ainda a matriz M do exemplo anterior, e esse vetor A, para encontrar a solução x que satisfaz essa equação, se utiliza o comando solveWrite, o que nos retorna o seguinte vetor x. Aqui, a contrabarra também pode ser usada em substituição a esse comando. Para isso, basta digitar M contra a barra A, que vai ser retornada a mesma resposta. Para esse outro problema análogo, porém com o vetor incógnita do lado esquerdo, se utiliza o comando solveLeft, obtendo-se o seguinte vetor y. Perceba agora o seguinte, o primeiro exemplo envolvendo o comando solveWrite fornece a solução para o seguinte sistema linear, onde a matriz M é a matriz dos coeficientes do sistema e o vetor A é o vetor dos termos independentes. Para obter a matriz expandida desse sistema, se usa o comando augment. A razão de termos a matriz nessa forma é a de que o Sage possui dois comandos voltados a esse tipo de matriz que simplificam a resolução do sistema linear considerado. O primeiro é o comando echelon form, que reduz a matriz expandida na forma escalonada, e o segundo é o comando rref, que retorna a matriz na sua forma escalonada reduzida por linhas. Perceba então que os dois comandos reduzem o sistema inicial a esse, para o primeiro comando, e a esse outro, com o segundo comando. Por fim, o Sage possui um comando para encontrar os autovetores e os autovalores de uma matriz dada. Considere então essa matriz A. Os autovalores são retornados entre colchetes através desse comando. Com esse outro, se obtém o polinômio característico fatorado da matriz A. E para autovetores, se usa essa sintaxe. Aqui é retornada uma lista entre colchetes contendo os autovetores dentro de cada parênteses. O primeiro valor de cada parênteses indica o autovalor associado ao vetor à sua direita, enquanto que o último valor de cada parênteses indica a multiplicidade do autovalor associado ao polinômio característico da matriz A.